É um ensinamento. Então você precisa prestar bastante atenção para você entender. O tema dessa mensagem nessa noite é: o princípio corresponde a ele mesmo. Amém? Se você não prestar atenção aqui, você não vai entender. O dicionário Aurélio, ele diz que princípio é uma regra fundamental, ou uma lei que serve como base, ou ponto de partida para algo. Princípio é início, princípio é começo, princípio é origem. E a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o alfa e o... Então Ele é o princípio. Então o Davi vai estar representando o princípio. Esse princípio é o próprio Deus, a própria palavra de Deus. É a base, é o início, é o começo, é a origem. Então Davi representa o princípio. Deus. Até aí tudo bem? Abra sua Bíblia então em Gênesis capítulo 1. Você vai ficar um pouquinho em pé aí, tá, Davi? Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem aqui das crianças quer representar os céus e a terra? Vem cá então, Luca. Daqui a pouco vai, tá? Pode vir, Luca. Tá, você também? Daqui a pouquinho eu chamo, tá bom? Chamar os meninos então por enquanto. Deus, reda para cá um pouquinho. Reda para trás aqui. Deus, palavra, princípio. Criou Deus os céus e a terra. Reda para cá. Ok? A Bíblia diz, está escrito aí, vamos ler, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas cobriam a face do abismo. Vem cá, Enzo. Ué. E o Espírito de Deus, reda um pouquinho, dá mais um passo para trás, só não pisa no fio não, aí, reda um pouquinho. E o Espírito de Deus se movia, está escrito ou não? Se movia sobre a face das águas. Então preste atenção, o Espírito, representado aqui pelo Enzo, se movia. Enzo, eu preciso que você fica andando ali embaixo. Ali a água. Preste atenção, hein? O Espírito Santo se movia sobre a face. Agora preste atenção. Ele só se movia. Não para não, só quando eu falar. Ele só se movia. Não fazia ele mais nada além de se mover. Eu vou repetir. Criou Deus os céus e a terra. E o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Ouça isso aqui. Pode parar aí, Enzo. Pode vir cá. O Espírito se movia, mas o Espírito não fazia nada além de se mover. O que eu estou querendo dizer?
que embora o Espírito Santo movia sobre as águas, ele não havia criado nada. E por quê? Porque para o Espírito Santo fazer algo, precisa da palavra. Vai doer, hein? Por isso que na igreja, muitos pelo Espírito só movem. Anda de um lado para o outro. Movimenta pulando, salteando, gritando, gemendo, mas não fazem mais nada além disso. Por quê? Porque o Espírito Santo só vai agir na palavra. Então tem pessoas que receberam Jesus como Salvador, tem o Espírito Santo, mas não anda na palavra. Sem a palavra não tem obra. Eu vou repetir. Sem a palavra não tem obra. Eu vou mostrar para você. A Bíblia diz que o Espírito se movia. Mas quando o Senhor nosso Deus diz, haja luz, aí que foi criado a luz. Haja luminares, aí então foi criado também os luminares. Também foi criado o firmamento. Também as aves foram criadas. Os peixes também foram criados. Mas aí um dia, o Senhor disse, façamos o homem. Ele disse o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Amém ou não? Preste bem atenção. O Espírito só se movia até que a palavra. Haja. Produza. Façamos. Você está entendendo mesmo? Eu quero que você nessa noite descubra por que não tem obra sendo feita através da sua vida, embora você tenha o Espírito Santo. Eu quero que você descubra só porque você fica assim, ó, mas não tem obra nenhuma, porque o Espírito só movia enquanto a palavra de ordem não saiu. Para que haja uma obra do Espírito Santo através da sua vida, tem que ter a palavra. Eu vou repetir, tem que ter a palavra. Sem palavra não tem obra. E se não tem obra, não agrada a Deus. Por quê? Vem cá. Vem. Augusto. Vem cá, Augusto. Deus, céus e terra, o Espírito Santo, vem cá, vem cá. Deus, palavra, princípio, base, Jesus, são um só. Criou céus e terra. O Espírito movia. Agora, ouvindo a palavra, vem a fé. Você não entendeu? Deus criou, Espírito movia. Agora Deus libera a palavra. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a fé vem por ouvir Então a fé não é antes da palavra. A fé é depois da palavra. Por quê? Porque eu só tenho fé a partir do momento que a palavra é ouvida, é aceita e é escutada. Eu vou repetir. A palavra é antes da fé. Me prova.
Quando o Senhor nosso Deus criou os céus e a terra, Ele perguntou a alguém se tinha fé? Ele pediu a alguém alguma opinião? Ele precisou de alguém falar assim: oh glória, amém? Precisou? Não, por quê? Porque Ele é a palavra. Então, se a fé vem por ouvir a pregação da palavra, para que a minha fé seja manifesta a ponto de agradar a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, o que eu preciso ter? Aonde eu preciso estar? Quem que tem que estar comigo? A palavra. Porque muitas coisas não estão ocorrendo em nosso meio? Porque está faltando a palavra. Tem pessoas falando que tem fé, tem pessoas dizendo que tem o Espírito Santo, mas não anda na palavra, não tem a palavra. Não tendo a palavra, pode ter até o Espírito Santo, mas não vai ter aqui. Porque para ter fé, tem que ter a... E como que eu tenho a fé? Mediante a pregação da... Você leu a Bíblia hoje? Se não leu, deu ruim. Fica aí. Em João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa. Sem a palavra não tem como. Agora, se eu ouço a palavra, olha só isso, vem cá. Eu ouço a palavra, tenho o Espírito Santo, tenho fé, e a obra é realizada. Tem que andar junto. Palavra, Espírito Santo, fé e obra. Vou perguntar: cadê sua obra? Eu sei onde é que está o problema. Aqui. Na fé. Não é aqui. E o outro problema está aqui. Porque você não anda na palavra. O que eu quero trazer aqui nessa noite por Deus é que você deixe de ser apenas o Espírito Santo que se movia sobre as águas. Seja um Espírito Santo que faça a obra, que agrada o Pai. Porque todos que receberam Jesus como Salvador têm um Espírito Santo, mas nem todos você vê uma obra que agrada o Pai, porque lhe falta fé. E por que lhe falta fé? Porque não tem a palavra. Fica aí. Porque pode ter o Espírito Santo, mas não anda na palavra. Pode ter o Espírito Santo, mas não anda na palavra. É o que eu quero trazer à sua memória. O que é a palavra? O princípio. Por que muitos não estão obtendo o resultado que querem? Porque não seguem o princípio. O princípio é o começo, o princípio é a origem. E se você não anda no princípio que é a base, não tem fé. E se não tem fé, não agrada a Deus. E se não tem fé, não tem como ter obra. Então nós precisamos, em nome de Jesus, melhorar. Melhorar na leitura da palavra. Melhorar no jejum. Melhorar na consagração, porque a palavra do Senhor diz que sem Ele nada nós podemos fazer, mas se nós estivermos nele, produziremos frutos. E tem faltado frutos, irmãos. Tudo porque, embora eu tenha o Espírito Santo, eu não ando na palavra.
A igreja precisa andar na palavra. A igreja precisa andar na palavra e a palavra andar na igreja. Pode assentar lá, meus lindos. Muito obrigado, viu? Jesus abençoe vocês. Ouça. A Bíblia diz então que Deus vai dizer: haja luz, e assim aconteceu. Haja o firmamento, haja luminares, e assim também ocorreu. Encho as águas de seres vivos, produz a terra de seres vivos, e agora isso aconteceu. E agora o Senhor nosso Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora o homem é criado com base, com princípio. O homem agora é criado com base, com princípio. Princípio da palavra. Ouça, princípio da palavra. Através da palavra, pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, o homem agora tem poder, o homem agora tem autoridade para fazer aquilo que o Senhor ordenou. Quero dar aqui alguns exemplos. A Bíblia diz que enquanto Pedro não andou sobre a palavra, ele não pescou grandes peixes como ele pescou naquele dia. Eu estou querendo aqui, de uma forma simples, mostrar a você por que você não está conquistando aquilo que você almeja conquistar, ou por que o extraordinário de Deus não está ocorrendo na sua vida. Porque você não anda sobre a palavra, embora você tenha o Espírito Santo. Você precisa andar na palavra. E você vai dizer: mas o Espírito Santo é a palavra. Só que você não faz leitura da palavra, e não fazendo a leitura da palavra, você não aumenta a sua fé em Cristo Jesus. Porque a fé vem por ouvir a pregação da palavra. A Bíblia diz que um dia estava uma tempestade tremenda, e o Senhor nosso Deus aparece como se fosse um fantasma, e eles vão dizer: é um fantasma, e ele vai dizer: não sou eu. Pedro então diz: se é tu, posso ir? O que o Senhor falou para ele? O que o Senhor falou para ele? E o que ele fez? E por que ele foi? Por causa enquanto a palavra não é liberada, não tem como acontecer a obra, embora você tenha o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só age em conjunto com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando isso ocorre? Quando isso ocorre? Quando a palavra está em mim, e a palavra estando em mim, a minha fé é colocada em ação. Irmãos, é muito simples. Não tem segredo. O erro está em nós. Nós que queremos só o mover do Espírito Santo. Ele só se movimentava. Mas depois que a palavra foi liberada, ele não só movimentou mais. Eu vou perguntar: o que você quer? Ficar só movimentando? Tem gente que movimenta tanto, que sai de uma igreja e vai para outra, não sabe qual igreja fica. Tem outros que movimentam dentro da igreja mesmo. Uma hora pula para cá, outra hora pula para lá, dá cambalhota daqui, cambalhota de lá. É uma treinada danada. Mas quando você vai olhar, cadê a obra? E por que não tem obra? Porque quando você vai olhar para a vida da pessoa, ela não anda na palavra. Andar na palavra não é você só meditar, não, é viver. Andar na palavra é você praticar a palavra. Coisa simples, irmão: ser honesto, ser verdadeiro, ser justo, ser fiel, ser leal. Coisas que a palavra ensina. Mas o que o povo prefere? Prefere mais movimentar do que andar na palavra. Prefere mais movimentar, achando que isso é uma grande obra, sendo que a grande obra só foi feita depois que a palavra foi liberada. Movimentar, né, é até bacana sobre as águas, mas fazer o homem conforme a imagem e a semelhança do Senhor é uma obra bem maior, né? Então vou perguntar a você: você quer continuar com essa obrinha aí, ou você quer fazer obra maior, igual o Senhor disse que nós poderíamos fazer? É você que escolhe.
É você que escolhe. Estamos aqui nessa noite para aprender, é diferente. Nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. A questão aqui não é não ter o teu Espírito Santo. A questão aqui é se nós estamos andando na palavra. Porque se eu ando na palavra, eu tenho fé. E se eu tenho fé, a Bíblia diz que o impossível acontece. Olhamos para a vida de Pedro. Olhamos também para a vida de Ezequiel. Ezequiel é levado a um monte de vale de ossos. Vale de ossos. E ele chega lá, o que o Senhor vai dizer para ele? Pode porventura esses ossos se transformarem em um grande exército, ter vida de novo? Sabe o que ele diz? Tu o sabes. Aí o Senhor diz para ele, então, profetiza. A palavra foi liberada. Então ele foi profetizar. Segundo ele quis? Não. Segundo o Senhor lhe ordenava. Porque quem anda na palavra não faz aquilo que ele quer, faz aquilo que o Senhor ordena. Quem anda na palavra não profetiza segundo o seu desejo, profetiza aquilo que o Senhor ordena. Quem anda na palavra não cura através de uma emoção. Quem anda na palavra cura pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Estão entendendo, amados? Eu quero que você coloque isso em prática. Por que eu trouxe esse ensinamento aqui? A Igreja Batista Tempo de Deus tem 13 anos. Já vimos muitos sinais, prodígios, maravilhas, já vimos. Mas e hoje? Por que não tem? Hã? Preste atenção, nem você fala em línguas, mesmo você tendo um dom. Mesmo você sabendo que tem um dom de curar, você nem ora para os outros para Deus curar. Você fica tanto pedindo culto pentecostal, mover, cair, arrebatamento, mas você já prestou atenção que as coisas não têm ocorrido nem através da sua vida? Vou dar um exemplo. Se o pastor está mal ou os auxiliares estão mal, você acha que Deus só usa nós ou usa vocês também? Só que sabe o que eu vejo como pastor e dentro da palavra? Não estão andando na palavra. Porque se andasse na palavra, sinais, prodígios, maravilhas, não ia ocorrer só através da minha vida, ou através da vida de um e de outro. Ia ser de toda a igreja. Vou perguntar de novo, não levanta a mão, senão você vai passar vergonha. Você leu a Bíblia hoje? Mas no sábado, no culto de jovens, você vai querer que Deus faz, né? Você leu a Bíblia hoje, mas amanhã se você tiver que orar para alguém, você quer que Deus faz, né? Se eu estou falando de leitura de Bíblia. Aí às vezes você questiona assim, mas eu não tenho fé suficiente. Por que você não tem fé? Porque você não faz o uso da leitura da palavra. Quando nós fazemos uso da leitura da palavra, nós temos fé. Aí quando eles vierem até a nós pedindo uma obra, nós teremos. Por que nós teremos? Porque aquele que medita na palavra e anda na palavra, ele tem a fé em Cristo Jesus e a obra então manifesta. Se o Senhor vier aqui agora e pedir a você, apresente a tua obra. Qual obra você tem para apresentar para Ele? Não, estou falando através de cura, milagre, prodígio, sinais que comprovam a existência de Deus. Vou nem falar do dom de revelação não, irmão. Você orou, alguém foi curado, hein? Sinais, prodígios, maravilhas. Estão pensando? Está refletindo? Diferente de terça-feira, né, irmãos? Porque isso aqui é um ensinamento, olha só. Enquanto a palavra não for a base, não foi a base para Pedro, nada ele havia pescado, mas depois que a palavra serviu como base, ele pescou. Ele andou sobre as águas, por causa da palavra.
Ouça, se você obedecer o princípio, você está obedecendo a palavra. E se você obedece a palavra, você está obedecendo o princípio que mostra que você acredita na palavra. Olha só que lindo. Parece que meio confuso, mas eu vou repetir. Se você obedece o princípio, quem é o princípio? A palavra. Então, se você obedece o princípio, você está obedecendo a palavra, Deus, Jesus, o Espírito Santo. A palavra, irmãos. Palavra. Continuando, se você obedecer o princípio, a palavra, você está obedecendo a palavra, e se você obedece a palavra, você está obedecendo o princípio que mostra que você acredita na palavra. Olha que loucura. É só entender isso. Que nós precisamos andar na palavra. Por quê? Porque a fé só vem mediante a palavra. A sua fé só vai, vou dizer assim, crescer, evoluir, manifestar, se você passar a andar na palavra. Palavra essa liberada para todos aqui, irmãos. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Em meu nome cura os enfermos, expulsam demônios. Quando que nós iremos despertar a igreja? Quando que a igreja batista, Templo de Deus, irá despertar? Para que os sinais, os prodígios, as maravilhas ocorram. Agora aqui, é claro, com um parêntese. Porque o que não pode entrar no nosso meio é a empolgação e o achismo. É só pelo Espírito. Não é pelo que eu acho, o que eu penso, o que eu estou vendo na vida da pessoa, não. É por aquilo que o Espírito Santo revela. Eu sou um pouquinho polêmico, então vou dizer para vocês. Orando hoje pela manhã, o Senhor revelara para mim, e a gente tem que ouvir, né? De Deus, porque o chamado faz parte de muitos sentimentos que a gente passa a ter depois que Deus nos chama. É muita pressão, é muita ingratidão, e se você não souber trabalhar essas coisas, você quer parar, você quer desanimar. E hoje o Senhor, diferente da outra semana que Deus me falou sobre família, o Senhor disse para mim, tem um grupo lá de pessoas lá que fofoca, viu? Fofoqueiros. Fofoqueiros. Tem prazer em fofocar. Prazer em fofocar. Como que eu vou saber disso? Só se eu estiver na palavra. Se eu não estiver na palavra, não tem como eu saber. João 14, 23 diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. A fé só é estabelecida pela palavra. Eu já encerro a palavra nessa noite, esperando que nós possamos andar na palavra, na palavra. Amanhã você vai ter oportunidade de andar na palavra, mas amanhã está longe. Você vai ter oportunidade já agora de andar na palavra. Iremos para casa, olha só, 9h15. Iremos para casa. Espero que no nome de Jesus, seja jovem, seja ancião, em nome de Jesus, não fique só no mover não, meu lindo. Fica não. Queira fazer obras maiores. Permita o Espírito Santo te usar para fazer obras maiores. Só que para o Espírito Santo fazer obras maiores, você precisa ter a palavra.
Mas pastor, eu tenho o Espírito Santo e ele é a palavra, pastor. É verdade, só que a Bíblia diz que ele veio para convencer do pecado, do juízo, da justiça. E quando ele te convence, ou seja, ele anuncia a você que está errado, aquilo que você está fazendo, você ignora. E quando você ignora, você não anda na palavra. Porque ele é conselheiro. É Ele que nos guia a toda a verdade e no caminho. É Ele, é o Espírito Santo. É a unção, a Bíblia diz que é a unção que nos ensinará todas as coisas. Só que o Espírito Santo, ele só pode falar aquilo que a palavra, o Pai ordena. Olha só. Nós vamos a partir de domingo, nós, a igreja, principalmente a minha liderança, nós vamos ficar 10 dias em jejum. Falando que é consecutivo não, mano. E nós vamos orar pelo mesmo propósito. Nós precisamos manifestar. Nós precisamos manifestar a presença de Deus e mostrar para as pessoas que Deus é real. Precisamos comprovar a existência de Deus pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, em nós e através de nós. Então a partir de domingo nós vamos jejuar 10 dias. Você vai ler a palavra, você vai orar, e você vai pedir Deus, vai pedir Ele, para batizar com o Espírito Santo, quem não foi batizado, vai pedir Deus para manifestar com os dons, vai pedir Deus para manifestar, a Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que... Por que os sinais não manifestam através da sua vida? Porque não tem fé, porque você não vive na palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Só movimento não agrada a Deus não, irmão. Tem que ter fé. E fé sem obra é morta. Então tem que ter fé e tem que ter obra. Eu posso falar que tem obras que o Espírito Santo fez. A pessoa entrou na cadeira de roda, levantou. Quantas pessoas saíram do hospital? Estou nem falando de revelação aqui não, irmãos. Outro dia, estou lembrando aqui agora, veio aquele pintor lá da Rua Paraguai, o Mário. Veio aqui no consagração, né? Na apresentação da criança no domingo. E o Mário veio. Quando o Mário entrou ali na porta, o Espírito Santo trouxe a minha memória. Lá na Alameda do Sabiá. O médico falou que ele ia morrer. Eles entraram desesperados dentro da igreja. Na hora que entrou, lembrou? Na hora que ele entrou, o Espírito Santo me ordenou a falar com ele para ele tomar alguma água, com alguma coisa. Ele chegou em casa, tomou. Aquele homem deu uma diarreia, passou a vomitar. Está aí. E a Érica da cadeira de roda? Aí o que o Espírito Santo diz? Porventura eu mudei? Andava pelo corredor, demônio manifestava. Não são todos, mas a maioria se acomodou, se apoiando nos pastores ou em alguns pastores. Sabia? E não pode. Eram 12. Era 12. Os 12 manifestaram a glória de Deus. Eu sempre digo, Tibi Joshua é morto. Deus manifesta na vida da esposa dele. Tibi Joshua é morto. Todos os auxiliares, todos. A mesma unção, milagre, prodígio, maravilha e palavra.
Agora aqui na igreja, o que eu ouço? Não é porque é o pastor. Se o Espírito é o mesmo, por que é só o pastor? Eu vou te mostrar por que é só o pastor. Porque muitos não andam na palavra. Você tem que andar na palavra. Se não anda na palavra, não tem. Eu oriento lá, mas o povo não gosta, o povo prefere... Nem vou citar nome não, senão dá B.O. Eu oriento aqui as pessoas a verem homens de Deus. Eles preferem pegar uns trem que não tem nada a ver, mano. Então eu parei de indicar. Parei. Vou orar por vocês. Quanto tempo tem que lá na sua casa você não ora para expulsar demônio? Quanto tempo? O Espírito Santo está a perguntar para vocês: quanto tempo tem que você não levanta a sua mão lá sobre a sua casa e repreende os demônios lá na sua casa? No nome de Jesus.